Bom, no último vídeo a gente viu um pouco sobre partículas, o que são partículas, por que elas são usadas e um pouco da partícula A. Eu comentei sobre a partícula no. Hoje a gente vai ver sobre a partícula no. A partícula no, de forma direta, ela quer dizer que algo pertence a alguém ou alguma coisa. É uma partícula muito simples de ser usada. Por exemplo, se eu quero dizer que algo me pertence, eu digo watashi no, digo aquela coisa e concluo a frase desse. Por exemplo, se eu quero dizer que a minha Bíblia, digo watashi no seishou desu. Ou seja, watashi, eu, no, algo que me pertence, ou seja, o que é que me pertence? Seishou, a Bíblia. E é uma partícula que você não vai usar apenas para falar sobre você, também pode ser usado para falar de outras pessoas ou de outras coisas. Por exemplo, se eu quero dizer, caneta do professor, sensei no pen. Sensei, professor, no. Essa daí é pertencimento, ou seja, algo que pertence ao professor, o que pertence? Pen, a caneta. E também pode ser usado para elementos que não são animados, pois pode ser usado para qualquer tipo de substantivo. Por exemplo, se eu quero falar sobre a cultura brasileira ou a cultura do Brasil, Buradiru no bunka. Buradiru, Brasil, no, de pertencimento, o que pertence ao Brasil, o que pertence? Bunka, a cultura. E essa partícula vai ser muito comum, você vai ver ela em diferentes frases. E a única questão para você aprender a usar ela é ter um bom vocabulário. Que você vendo ela, você vai saber, está falando que algo pertence a algo ou alguém. Mas se você tiver um bom vocabulário, você vai saber, essa palavra pertence a essa. Então, tendo um bom vocabulário, é muito mais fácil de você saber utilizar essa partícula. Mas é uma partícula que talvez seja a mais simples do japonês. Por exemplo, e se você quiser um exemplo dela em uma questão da Bíblia, por exemplo, quando Jesus aparece para Tomé, e Tomé não estava acreditando, Jesus fala para ele tocar nas feridas, e Tomé toca e fala, meu Senhor e meu Deus. Aí Tomé fala, watashi no shu, watashi no kami. Esse watashi, eu, no, ideia de posse, ou seja, algo que me pertence, shu, Senhor, ou seja, meu Senhor. Watashi no kami, watashi, que é eu, no, ideia de posse, kami, Deus, meu Deus. Esse yo no final é uma partícula que ela vai ser usada para dar essa impressão de intensidade, como se fosse uma exclamação no final da frase. Só que essa partícula também pode ser usada com outras partículas. Por exemplo, pode ser usada com a partícula A. Por exemplo, tem uma frase de Jesus em que ele diz, watashi wa yo no hikari de aru. Bom, se a gente, como você viu nos vídeos passados, a gente vai só pegar e desconstruir essa frase. De aru, que já significa que é uma afirmação de uma forma formal. Watashi, eu, wa, ou seja, o tópico principal dessa frase é eu alguma coisa. Watashi wa yo que significa mundo, no, pertencimento, ou seja, algo que pertence ao mundo, hikari significa luz, ou seja, Jesus está falando que ele é a luz do mundo. E então, dá para ver que é uma partícula muito simples de ser usada, com o tempo, com a prática, você pega ela rapidinho, e é isso.